Olá pessoal, tudo bem com vocês? A mídia brasileira continua firme na campanha para tentar convencer a população de que não devem se sentir satisfeitos ao ver bandidos se dando mal. Hoje a situação piorou quando saiu o resultado da pesquisa Quest, mostrando que 64% da população aprova da operação, enquanto apenas 27% é contra. Eu queria começar o vídeo mostrando a militante Flávia Oliveira tentando distorcer o resultado puro da pesquisa ao separar os dados entre homens e mulheres e, sem querer, acaba fazendo propaganda para Bolsonaro ao afirmar que a maior aprovação vem dos bolsonaristas, enquanto os petistas são contra as operações. Alguns comportamentos, inclusive do ponto de vista político-eleitoral, em relação a esses resultados. A própria pesquisa, o Datafolha, informa que a tendência a aprovar a operação é maior entre quem votou em Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022, e eu lembro que o Rio de Janeiro é, digamos assim, a incubadora, nascedouro do bolsonarismo. Foi a partir do Rio de Janeiro que o ex-presidente se projetou Brasil afora. Por outro lado, a mesma pesquisa mostra que há uma desaprovação da operação maior entre quem votou no presidente Lula em 2022. Então, a gente vê essa polarização. A pesquisa também traz alguns dados de diferença de percepção entre homens e mulheres, e esse é um dado que referenda uma percepção que pesquisas eleitorais ao longo do tempo também mostram. Os homens têm uma posição mais firme, mais dura, e mulheres são mais preocupadas com a questão da violência, com a questão da posse de armas, e essa divisão também ficou nítida nessa pesquisa. O mesmo em relação a nível de renda mais alto e mais jovens, são mais críticos os jovens a uma posição mais virulenta do Estado. Então, todos dados, Eric, que eu acho que os consultores, pesquisadores, os políticos, os marqueteiros vão se debruçar na direção de calibrar o discurso sobre este que é o principal problema apontado pelos brasileiros como o principal problema do país. E aí, vamos lá. Você mencionou que, na média da população, é uma proporção 2/3, 1/3. 2/3 aprovam, 27%, vou botar assim, 64 a 27, vou entender como 2/3, 1/3. Olha do ponto de vista da divisão de gênero, o que acontece? 51% das mulheres aprovam e 79% dos homens aprovam. Olha a diferença em termos de posicionamento de intensidade de aprovação. Embora também entre as mulheres a maioria tenha aprovado a operação, é muito distante da posição acachapante, eu diria, praticamente 8 em cada 10 homens e metade das mulheres. No desaprovam 17% dos homens e 36% das mulheres. Então, o dobro em relação à desaprovação dessa operação da terça-feira entre homens e mulheres. Nessa segunda parte, eu queria mostrar a falta de vergonha da Natuza, que, para criticar a operação no Rio e enaltecer Lula, comparou essa ação com a que a polícia de diversos estados realizou contra o PCC, reforçando que não precisaram dar um tiro. Na sequência, deixa o capitão Rodrigo Pimentel e o deputado do PL destruindo as narrativas. Bom, essas operações contra facções criminosas têm levantado uma questão sobre segurança pública no país. Como combater o crime organizado de maneira eficaz? A gente preparou aqui um balanço de duas grandes operações recentes. Uma que é esta, do Rio, e a outra que é a Operação Carbono Oculto contra o PCC. Portanto, uma contra o Comando Vermelho, outra contra o PCC. Primeira, a Operação Contenção, que foi a mais recente. Então, o objetivo, desarticular o Comando Vermelho, cumprimento de mandados. Segundo a polícia, eram cerca de 100 mandados de prisão e 150 de apreensão.
A área de atuação foi justamente no Rio de Janeiro e contou com 2.500 agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar. Ao todo, 133 prisões, de 118 armas apreendidas, 1 tonelada de drogas, 8 motos. 117 suspeitos e policiais e 4 policiais mortos, como você já sabe. Então essa foi a operação orquestrada, autorizada por Cláudio Castro. Agora a gente vai ver uma outra operação, essa contra o PCC, cujo objetivo desarticular um esquema financeiro do PCC. O alvo, cerca de 350 pessoas jurídicas e físicas, empresas e pessoas. Essa operação se desdobrou em 8 estados: São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. O efetivo empregado, 1.400 mortos entre agentes do GAECO, do Ministério Público de São Paulo, da Receita Federal, da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Cefaz, ANP e PGE. Então, uma operação que envolveu muitos setores e integração entre instituições federais e instituições estaduais. Vamos ver aqui o ranking de apreensões: R$235 mil em espécie, bloqueio de 359 milhões de reais, sendo que 68 milhões foram bloqueados das contas de uma só fintech. O bloqueio total relacionado à sonegação fiscal estadual de 8 bilhões de reais. Não houve registro de mortes nessa operação. Tem muda de opinião o tempo todo. Em 2008, quando a Polícia Militar do Rio de Janeiro matou 25 bandidos no Alemão, o mesmo PT de hoje, exatamente o mesmo PT, a Benedita, o Lula, o mesmo PT, aplaudiram a operação. Eu vou lembrar para você aqui que o Lula disse: não se combate o tráfico com pétalas de rosa. O Lula foi muito contundente, dizendo que a solução é porrada mesmo, sabe? É isso. Mas agora não tem mais o Cabral no governo, tem o Cláudio Castro, e aí muda o discurso. Onde estava a Benedita da Silva em 2008, que ela não criticou as 25 mortes do Alemão? Onde estava o Lula em 2008, que ele não criticou as 25 mortes do Alemão? Ele aplaudiu, né? Por que eles mudam de opinião? Por que o governo Lula ofereceu ao Cabral os blindados? Em 2 ou 3 horas, os blindados da Marinha já estavam à disposição da Polícia Militar, do governo Cabral. E por que agora precisou de parecer da AGU, de pedido ao ministro da Defesa? Nada disso aconteceu quando o governador do Rio era o Cabral. Era uma situação de amizade, pegar o telefone e vou te ajudar, né? Agora muda tudo. Agora eles colocam uma série de burocracias, né? É uma pena que as pessoas não percebam que é uma questão política de enfraquecimento do Rio de Janeiro. Há deputado indo para a tribuna dizendo que é pastor e que soube que entre essas vítimas tem jovens que eram da igreja, sem envolvimento com tráfico. Há relatos de mães que perderam seus filhos, dando conta de que receberam ligações ou mensagens dos seus filhos dizendo: mãe, eu vou me entregar, eu não quero morrer. Você acha que este caso, ou pelo menos a perícia deste caso, precisa ser federalizada? Bom, primeiro, Basílio, eu quero responder aqui a respeito desse relato desse pastor Mequetrefe. Um dia ele era de direita, um dia era Bolsonaro, depois virou de esquerda, ele não sabe o que ele quer. O que ele fala não se escreve. Tem que ter realmente provas do que ele fala. Eu acredito nas autoridades. Eu acredito no que as autoridades têm demonstrado. Nenhum trabalhador, nenhum inocente está na mata às 4 horas da manhã, fardado. E depois você viu o que eles fizeram? Para ter uma comoção, eles colocaram enfileirados todos os corpos, muitos deles com roupas camufladas, e outros estão nus. Por quê? Porque eles já tiraram a roupa camuflada para dizer que eram trabalhadores, que eram inocentes. A federalização, vamos lá. O governo teve todo o tempo, teve toda a oportunidade de participar dessa repressão ao crime organizado, todo momento. Inclusive, o governador Cláudio Castro deixou muito nítido que realmente houve pedidos
para que o governo federal pudesse auxiliar nesse momento que nós estamos vivendo uma guerra civil não declarada. Não é mais uma questão de segurança pública, é de soberania, porque a partir do momento que esses criminosos eles vão tomando conta de espaços do nosso país de forma fatiada, eles vão acabando com a soberania, porque vigoram suas próprias leis lá, vigoram seus próprios tribunais, então não há soberania nacional nessas áreas que são dominadas pelo tráfico. E o governo do estado pediu que houvesse esse auxílio do governo federal que nunca quis, se negou. Inclusive, na última vez agora, nós vimos que o André Rodrigues, ele desmentiu o ministro Lewandowski sobre se havia a comunicação do governo do estado a respeito dessa operação. E foi feita, sim, essa comunicação. Eles não quiseram participar e ainda dizem o seguinte, não se combate o crime organizado dessa forma, mas sim com inteligência, assim como nós fizemos na operação de agosto contra o PCC. Você vê como eles desconhecem totalmente como trabalha o crime organizado. O crime organizado do Rio de Janeiro é diferente do PCC, é totalmente diferente do PCC. O PCC é uma facção que trabalha de uma forma muito mais política e fazendo, evidente, o tráfico de drogas, mas trabalhando também com lavagem de dinheiro. E eles não têm o domínio territorial como é feito aqui no Rio de Janeiro. O Comando Vermelho e essas outras facções, eles trabalham com domínio territorial. E por isso que é necessário, sim, ter esse tipo de atuação. O governo federal agora dizer que vai fazer a perícia do que ocorreu aqui me parece muito oportunismo de alguém que foi omisso no combate ao crime organizado e agora quer dar pitaco para dizer se houve excesso ou não. E nós sabemos qual é o viés político desse governo que trata traficante como vítima. Deputados de esquerda pedem a prisão preventiva do governador Cláudio Castro. Eu assisti esse vídeo de indignação da ex-governadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, atual deputada federal do PT, e eu já começo o vídeo dizendo que eu tenho muita admiração e respeito por ela, uma das poucas governadoras do estado que não foram presas nas últimas 2 décadas. Então, por isso só, ela já recebe meu respeito, admiração e carinho. Benedita da Silva fala que na gestão dela como governadora, ela foi governadora por 9 meses, a polícia atuava com inteligência e planejamento. E ela diz que diversos bandidos foram presos sem que armas fossem sequer disparadas. Eu fiquei 9 meses como governadora do estado do Rio de Janeiro e peguei Fernandinho Beiramar e também o Elis Maluco, sem dar um tiro na comunidade. 4 anos não dá para fazer, não? Não dá para usar a inteligência, o planejamento e ter uma estratégia? Eu vou aos números do ISP de 2002, período em que a Benedita da Silva foi a governadora por 9 meses. Você pode checar lá na página do ISP. 2002, a polícia do Rio de Janeiro matou 1.195 suspeitos. O maior número de mortes da série histórica até então. O governo da Benedita da Silva, onde ela escolheu o comandante da polícia, onde ela escolheu os delegados, os coronéis, foi o momento de maior letalidade da série histórica do Rio de Janeiro. Foi quando a polícia mais matou. Muito diferente do relato que ela faz indignada, né? Agora vamos a 2001, um ano antes, governador Antony Garotinho. A polícia matou 772 suspeitos. Muito menos que 1.195 do ano da Benedita. Eu considero, sim, que a Benedita ficou governadora por 9 meses, tá? Ela assumiu no dia 1º de abril. Agora vamos aos números da atualidade. O último número divulgado pelo ISP da série histórica, né? Inclusive o governo Cláudio Castro, é um número que está consolidado, tá? 2024, a polícia matou 699 suspeitos. Quase metade do número da Benedita. Então, o que a governadora Benedita diz, indignada, emocionada, não é verdade. Vamos abandonar a política, as emoções, as paixões, né? E vamos aos números. Os números são do ISP. Vai lá e dá uma checada. A propósito, hoje, no Brasil também, a polícia que mais mata é uma polícia do PT. É a do governador Jerônimo, na Bahia. E ninguém fala absolutamente nada, ninguém pede a prisão do Jerônimo, né? Bom, é a finalização e você também pode checar essas informações na matéria do jornal Estado de São Paulo, do dia 26 de dezembro de 2002, onde uma jornalista corajosa afirma que na série histórica a polícia da Benedita foi a que mais matou. Lamentável, viu? Vamos checar as verdades. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Eu queria falar sobre essa comparação ridícula e sem vergonha que a Natuza fez entre as duas operações. O PCC não exerce domínio territorial como faz o Comando Vermelho. Não existe uma favela onde os membros do PCC se defendem fortemente armados. É lógico que em uma operação contra essa organização terrorista não haverá troca de tiros. O Pimentel foi muito feliz ao afirmar que a esquerda não tem convicções, eles apoiam o que o Lula mandar apoiar.
Quando Lula apoiou a operação que matou 25 bandidos, ninguém reclamou. O que vocês acham, pessoal? Concordam com o Nicolas quando ele diz que não devemos votar em ninguém que lamenta a morte de criminosos terroristas? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.